Bom, gente, me fizeram uma outra pergunta aqui que é bacana, sobre Alzheimer. O que o plano espiritual fala sobre o Alzheimer? Some a memória, não apaga o espírito se some a memória? E se eu aprendo tudo que você aprendia a viver, sumiu tudo, como é que é? Vamos lá, a gente tem que entender, são duas coisinhas que a gente tem que entender. O Alzheimer, ele funciona assim, o cérebro ele começa a morrer. Tá? Então, o que é esse morrer? Esse morrer é o seguinte, o cérebro fica assim, ele tem uma distanciazinha e no meio dessa distanciazinha saem uns raiozinhos, são uns raiozinhos. Essas são as comunicações dos neurônios, tá? Nós não temos cérebro só no cérebro, nós não temos neurônio só no cérebro, nós temos neurônio no coração, no intestino, em várias partes do organismo, ok? Então não é uma coisa só isolada. O pessoal acha que o espírito só tem que estar aqui. Não, o espírito está no corpo, tá? Existem neurônios no corpo todo, não só em um lugar. Segunda coisa, quando a pessoa está com Alzheimer, o que acontece? Esse curto-circuito que fica passando aqui, ele para. Seria mais ou menos, é que não é todo mundo que sabe de carro, mas seria mais ou menos o seguinte, a vela do carro começa a ficar suja, por causa da sujeira de combustível, da queimadura, ou aquela velinha do fogão lá começa a pegar sujeira e não consegue mais dar aquela faísquinha, aí não liga o fogão, ou o carro não liga. Aí o que acontece? É isso daí. Então eu vou passar a informação e pum, fica travando. O corpo da pessoa continua, ela enxerga as coisas, ela lembra das coisas, ela só desgasta as lembranças novas e ela fica toda hora resgatando coisas antigas do outro corpo. É como se fosse um vírus no sistema operacional, certo? Ricardo, mas eu quero saber o seguinte, isso influencia ou não influencia no espírito? Influencia sim, mas influencia em que sentido? O espírito ele fica mais esquecido? O que acontece com o espírito? Não. O espírito, depois que ele sair daqui, ele vai saber tudo o que se passou, ele vai verificar tudo o que se passou como se fosse um filme da vida dele inteiro, até desse período do Alzheimer. Ele vai conseguir verificar todo esse filme da vida dele inteira. O que acontece é o seguinte, é que quando a pessoa fizer o desencarne, a recuperação dela é um pouquinho mais lenta, porque eles têm que fazer essas conexões do tempo presente com o passado para ele se tornar presente, real. Então eles vão ter que ficar fazendo umas linkagens para que a pessoa possa saber de fato que estava doente, que morreu e tal lá. Porque é como se porque a pessoa do Alzheimer, quando ela morre, é como se tivesse apagado que ela morreu. Então ela vai para o outro lado, pelo menos foi o que me explicaram, tá? Tô passando o que o plano espiritual me explicou. Então ela passa para o outro lado, e então ela tem que ver como se fosse uma filmagem, é como se o plano espiritual tivesse feito uma filmagem da vida dela, e ela está vendo o videocassete dela lá, vendo toda a filmagem dela lá, que videocassete já nem existe mais, tá vendo o YouTube dela lá, o que aconteceu, o que foi fazendo tudo mais, para ela falar, puxa vida, aconteceu isso, aí eles vão explicando para fazer essa correção, tá? Então eles não perdem não, o espírito não deixa de perder informação, o espírito só aumenta a informação, agrega, cada vez mais e mais. E outra coisa interessante é que a experiência dos outros serve para nós também, tá? Então esses espíritos que estão acompanhando essa pessoa, por exemplo, para ajudar na recuperação dela, de certa forma também estão aprendendo. Então é um aprendizado intenso, contínuo e ad eternum, tá? Então fica aí o prisma sobre Alzheimer e o plano espiritual, como é que eles tratam. Fica com Deus aí, gente. Que Deus abençoe todos vocês.